A paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus por estarmos novamente aqui para mais um resumo da lição da Escola Dominical. Em todas as épocas bíblicas, o povo de Deus foi terrivelmente perseguidos. Os profetas do Antigo Testamento, estes, por sua vez, eram os mais castigados. Uns eram mantidos presos nos calabouços, outros até mesmo chegavam a ser assassinados. No Novo Testamento não foi diferente. A igreja primitiva, alguns deles foram lançados nos coliseus para serem trucidados pelos leões, para servir de atração para o Império Romano. Isso quer dizer que para se manter vivo era necessário fugir. E o tema da lição de hoje é o exílio de Davi. Bem-vindos ao canal Lição em Resposta. O resumo da lição 8 vai começar agora. De volta, meus queridos, nós já vamos entrar aqui no texto ódio da lição, mas antes, quero pedir para que você deixe o seu gostei e também se inscreva aqui no canal, certo? E ative o sino das notificações, você que ainda não é inscrito. Também pode compartilhar à vontade, para que outros possam assistir o resumo da lição. É um resumo básico, mas isto aqui é um trabalho feito para a glória de Deus. O textuário da lição de hoje está inserido em 1 Samuel, no capítulo 22, nos versículos 1 e 2, que nós vamos ler agora, que diz: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e enviaram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. A verdade prática diz: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Glória a Deus. A palavra exílio quer dizer expatriação, que acontece voluntariamente ou até mesmo por perseguição. Exílio é o nome que se dá ao lugar onde vive o exilado. Então nós vamos estudar hoje sobre o exílio de Davi, como aconteceu isso, qual o decorrer dessa situação, no que isso veio a se tornar na vida de Davi e também na vida do povo de Israel. E nesta lição 8 nós vamos aprender os pontos básicos e fundamentais que nós não podemos esquecer. É um resumo muito amplo. Nós vamos ver aqui que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele teve que se retirar da sua terra para que não viesse a ser morto. Então nós vamos apresentar esta lição em um top 3. Nós vamos apresentar de forma simples, clara e básica. E no primeiro ponto nós vamos ver qual o motivo do exílio. Então, o motivo do exílio aconteceu basicamente porque Davi se destacou ao ir para a guerra lutar contra o gigante Golias. Golias estava afrontando o povo de Israel. E isso aconteceu seguidamente. Porém, Saul, ele não teve coragem de enfrentar o gigante, porque este era homem de guerra, era conhecido ainda dos filhos de Anak, né? No caso, Golias, ele era dos filhos da terra de Anak, ele era descendente dos Anaquins. Isto quer dizer que ele era um gigante, homem de aproximadamente 3 metros de altura, e também era um grande guerreiro formado em questões de luta e batalha. Davi foi o único que se prontificou a enfrentar a este filisteu em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Após a batalha, após todo mundo estar se regozijando pela morte do filisteu,
as mulheres aclamaram o nome de Davi e estas cantaram, dizendo: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Então, a Bíblia diz que Saul, ele já então começou a ver Davi de uma forma diferente, como se Davi quisesse tomar-lhe o reino. Mas era isso que acontecia, não que Davi almejasse tal coisa, mas isso era um projeto de Deus. A partir daí, Saul intentou fortemente em matar a Davi, e Davi teve que fugir. Então aí acontece o exílio de Davi, o início do exílio de Davi. Ele teve que fugir para escapar em vida. No segundo ponto nós vemos, Davi é caçado por Saul. Davi se esconde no momento, e a família de Davi também temendo por sua vida, porque Saul iria perseguir a todos, inclusive os da casa de Davi, porque estes com certeza iriam dar auxílio a Davi. Então Saul perseguiu a Davi e o povo de Davi, a família de Davi, seu pai Jessé, sua mãe, seus irmãos, todos vieram até a Davi em Mispa. E Davi ficou lá até que veio o profeta Gade. E Gade trouxe uma mensagem do Senhor, dizendo para Davi se retirar daquela terra e ir para Judá. Então Davi foi, mas enquanto isso, Saul já perseguia a Davi, já o procurava para matar. Davi, ele voltou para Judá, e então alguns homens se reuniram a Davi. Homens endividados, outros com pouca possibilidade de ser alguém na vida, eram praticamente pessoas desprezadas. Só que quando chegaram até Davi, os 400 homens, estes tiveram vez, e Davi acolheu a eles e se tornou líder. Daí, Davi já começava a ser treinado para ser um grande líder da casa de Israel. Então Davi já começa aí a ser um líder, para futuramente ele chegar até o trono. Então nós podemos ver que Saul, ele constantemente já persegue a Davi, e em um determinado momento Saul chega até a cidade dos sacerdotes e Saul mata a todos por perversidade, porque eles não foram contra Davi, eles ajudaram a Davi. Então estes sacerdotes, eles foram mortos, certo? No caso, Saul consentiu na sua morte. Não foi o próprio Saul que puxou a espada, mas alguém que Saul consentiu que ele puxasse a espada e matasse a todos os sacerdotes, em torno de 80 homens que serviam a Deus. Mas teve um que ele escapou para contar a notícia para Davi. Ver agora a diferença de Davi e Saul. As diferenças entre Davi e Saul. Davi era temente a Deus. Saul ouvia o que o povo dizia. Davi, homem destemido. Saul era medroso. Davi, ele tinha as características de um líder, um apacentador, porque este fora, primeiramente, cuidador das ovelhas de seu pai. Ovelha é um animal que ele obedece, que ele é dócil. Onde o seu pastor vai, a ovelha ela sempre segue a eles. Sem o pastor, a ovelha ela não tem direção. Saul, ele não tinha uma característica, conforme Davi, de apacentar, uma característica de estar à frente como um líder. Davi, ele simplesmente, ele era muito mais elevado que Saul no cuidado de coisas ou pessoas. Saul foi treinado como cuidador de mulas. A mula na Bíblia, ela representa um ser sem entendimento. E Saul, com certeza, ele não sabia como liderar. Saul, ele não teve preparação para isso. Então nós podemos ver que as diferenças entre Davi e Saul eram totalmente gigantescas. Davi, que era um apacentador, e Saul, somente um procurador de mulas, um homem que buscava as mulas de seu pai quando estas se perdiam.
Então agora, nós vamos entrar aqui no ponto 3, que fala das oportunidades de Davi em relação a Saul. Saul, ele perseguiu Davi no deserto em uma determinada situação, e Davi teve a oportunidade por 2 vezes de matar a Saul. Saul, ele veio a dormir ainda à procura de Davi, e Davi foi até o acampamento do rei Saul e cortou-lhe a aba da sua veste e também levou a sua espada. Então Davi, ele não era um homem que tocava no ungido. Davi respeitava a unção de Deus na vida de Saul, mesmo que esta já não estivesse mais com Saul, mas Davi respeitava a unção que um dia Deus dera a Saul. Davi sabia que o juízo não caberia fazer ele, e sim Deus, no tempo certo, fazer o juízo a Saul. Então veja bem que Davi, ele ficou no deserto por vários anos, e Davi, durante esse tempo, ele treinou aqueles homens. Davi, ele viu as suas oportunidades chegando. Davi, ele conseguiu formar aquele exército para mais tarde ele se tornar o futuro rei. Davi viveu no deserto e ele não desperdiçou as oportunidades. E uma determinada situação é um caso bem fácil de se falar da questão de Abigail. Abigail, que era uma mulher sábia, ela na época ainda mulher de Nabal, esta veio a ser usada poderosamente para que Nabal e sua casa não fossem destruídos por Davi. Davi pediu auxílio a Nabal e Nabal simplesmente negou. A Bíblia diz que Nabal era filho de Belial, e a Bíblia ainda afirma que Davi teve a sua ira levantada, acendida contra Nabal, e este veio a prometer que toda a casa de Nabal seria exterminada. Abigail, por sua vez, como era uma mulher sábia, ela então abordou o jumento, colocou os mantimentos para Davi, foi ao encontro de Davi, porque Davi já vinha ao encontro da casa de Nabal, e esta então preparou lá algo especial para Davi. Davi então teve a sua ira aplacada, e tempos depois Deus é quem deu fim na vida de Nabal, e Abigail, esta veio a se tornar esposa de Davi. E agora nós só temos mesmo que dizer que Deus sempre ajudou a Davi. Deus sempre esteve com Davi no deserto, mas sempre havia provisão. Dificuldades, mas Deus sempre preparou Davi. Davi foi um homem que ele teve a sua preparação no deserto para se tornar um grande líder do povo de Israel. Começou somente com 400 homens, homens que, de acordo com a ótica de alguns, eles eram mercenários. Davi agia como mercenário, mas Davi ele simplesmente estava sobrevivendo, agindo ali, esperando o tempo de Deus para que o Senhor colocasse no trono. Então nós só queremos pedir para você, compartilhe o vídeo e esteja conosco na próxima lição, no próximo resumo da lição da Escola Dominical. Um abraço a você, Deus te abençoe em nome de Jesus.